Nesse vídeo eu vou falar de 6 coisas que eu não faria na minha casa, algumas substituições simples que vão fazer toda a diferença no seu espaço. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniele Olgado, eu sou arquiteta. E como eu estou hospedada nesse estúdio aqui de aproximadamente 25 metros quadrados e percebi alguns detalhes que eu faria diferente, né? Até mesmo pensando na questão estética e funcional do espaço, eu resolvi gravar esse vídeo aqui falando de 6 itens que eu não faria na minha casa e vou explicar o porquê. São detalhes, substituições simples que muita gente acaba nem levando em consideração, mas que podem fazer toda a diferença no seu espaço. Eu não vou mostrar muitos detalhes aqui desse estúdio, porque eu já fiz um tour completo aqui para o canal. Então, para quem quiser assistir lá, tem várias dicas também, principalmente para espaços pequenos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá depois assistir. E o primeiro item é em relação ao piso. Aqui nesse estúdio a gente tem um porcelanato polido nesse tom de bege bem clarinho e uniforme, né, sem nenhuma estampa. E esse é um tipo de piso que eu não gosto para casa. Primeiro porque ele evidencia qualquer sujeirinha. Então tá vendo aqui, eu nem limpei para mostrar para vocês qualquer fiozinho de cabelo, a gente consegue ver de longe. Então isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim como o reflexo das luminárias. Então, se você tiver muitos pontos de luminária no teto, você vai ver tudo refletido no piso. Então, eu particularmente não gosto da estética dele, sem contar que ele nem é recomendado para ser utilizado em áreas molhadas, principalmente aqui na área do box. Então, tá vendo que aqui tem até um tapetinho antiderrapante? É justamente para evitar aí de escorregar, evitar qualquer tipo de acidente. Porque esse porcelanato com acabamento polido, ele tem uma superfície bem lisinha, em contato com a água ele se torna mais escorregadio, tá? Então, para essas áreas molhadas, principalmente aí do box, dê preferência para aqueles porcelanatos com acabamento acetinado ou natural, para evitar aí qualquer tipo de acidente. E aí, se você gostar dessa estética do porcelanato polido, né, e quiser utilizar aí no seu ambiente, você pode aplicá-lo nas paredes. E aí, hoje em dia, a gente também encontra o mesmo porcelanato, a mesma estampa, né, do porcelanato, tanto no acabamento polido como no acetinado. Então, aí você pode aplicar esse porcelanato com acabamento polido nas paredes, né, e vir com esse acabamento acetinado ou natural no piso. E aproveitando que eu já tô no banheiro aqui, outro detalhe que eu jamais faria em casa é a utilização dessas cantoneiras aqui, ó. Então, muita gente acaba não fazendo o acabamento em meia esquadria nessas quinas, que seria esse tipo de acabamento aqui, tá? Um chanfro em 45 graus aqui nas duas peças de porcelanato, para ter esse encontro perfeito aqui e não ficar aparecendo a espessura do porcelanato. Então, procure sempre profissionais qualificados para fazer o assentamento desses porcelanatos, tá? Porque não adianta nada você comprar aí um porcelanato super bonito se ele não for bem assentado. Aqui a gente tem um nicho também revestido com porcelanato. Essa é uma solução que eu gosto bastante também. Pode até trazer economias aí para a obra, né? Desde que esse acabamento seja em meia esquadria. Então aqui o nicho, ele também tem esse acabamento, ó, com as cantoneiras. Então não é uma estética que me agrada. Essa cantoneira tá até descascando, saindo esmalte aqui, porque tem contato direto com a água, né? Então, evite esse tipo de acabamento nas quinas aqui quando você tiver o porcelanato, tá? Em quinas que você precisar utilizar um porcelanato, faça sempre esse acabamento em 45 graus ou meia esquadria, para ter esse acabamento mais sofisticado, mais elegante. E ainda falando sobre revestimentos porcelanatos, um erro muito comum é as pessoas não se preocuparem com os alinhamentos. Então aqui, ó, eu traria esse porcelanato alinhado aqui com essa marcenaria e também faria essas duas marcenarias aqui, ó, alinhadas, porque aí traz uma harmonia maior para o espaço, tá?
Então se preocupe aí com esses detalhes aí, com esses alinhamentos, porque fazem sim toda a diferença. E outro detalhe importante sobre alinhamentos, se você for colocar o mesmo revestimento nas paredes e no piso, procure alinhar essas peças aqui para que o rejunte fique casadinho, tá? Para não ter esse desencontro aqui. Então verifique aí o tamanho das peças para que esse assentamento do porcelanato na parede e no piso fique alinhado aqui o rejunte e você tenha um acabamento mais sofisticado. Outro detalhe que eu jamais faria em casa é essa marcenaria suspensa, elevada em relação ao piso, porque fica aquele vão ali embaixo, né, de difícil acesso para limpeza. Então eu gosto sempre de fazer uma base de alvenaria, você pode revestir com o mesmo porcelanato ou até mesmo com a mesma pedra aqui que você utilizar na sua bancada, que assim você isola, fecha aquele buraco ali embaixo, né? Sem contar também que esse apoio, que essa base aí vai servir de sustentação para sua marcenaria, evitando que ela ceda, tá? Me conta aqui nos comentários se você já tinha pensado em todos esses detalhes. Já aproveita, me deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que ainda tem mais 2 itens que eu jamais faria em casa, com algumas dicas aí de substituições simples que podem transformar o seu espaço. A cortina é um elemento que faz toda a diferença no espaço, mas ela também deve ser escolhida de uma forma com que agregue no seu ambiente, tá? Então eu sempre falo que a cortina deve ser instalada de piso a teto, pegando toda a extensão da parede. Eu não vejo problema nenhum em utilizar essas cortinas de varão, tá? Aqui não tem forro de gesso, então não daria para embutir, né, esse trilho da cortina no forro. Mas hoje em dia a gente também encontra aqueles modelos de trilho suíço que ficam bem mais discretos, tá? Mas se você optar por essas cortinas de varão, também não tem problema, desde que essa cortina seja instalada de piso a teto. Mas se atente também com a cor, o tecido dessa cortina, tá? Eu não gosto de cortina branca, eu prefiro sempre utilizar uma cortina num tom próximo ao das paredes. Então aqui as paredes são nesse tom de um bege mais acinzentado. Então para ter um resultado melhor, para deixar o espaço mais elegante e com uma sensação de amplitude também, já que o espaço é pequeno, eu trocaria essa cortina branca por uma com tecido do tom próximo ao das paredes, tá? Uma textura de linho, por exemplo, que aí vai trazer mais aconchego para o espaço. Desse outro lado também tem uma cortina, e isso é importante em espaços pequenos principalmente, você utilizar aí o mesmo padrão de cortina, no mesmo tom, né, para você ter uma harmonia aí no seu espaço. Como eu já falei, eu só substituiria essa cortina branca por um tom de bege próximo ao das paredes, e aqui é uma cortina blackout, tá? Então as janelas não têm persianas, por isso é importante ter uma cortina que corte a luz aqui. E essa é um modelo mais antigo, né? Aqueles blackouts de plástico. Só que hoje em dia a gente também encontra essas cortinas blackout em tecido, tá? Que dá um acabamento muito melhor aí para sua cortina. E aí você pode fazer uma composição também, né? Do blackout com um tecido mais fino, mais leve aqui na frente para ter um caimento melhor. Eu gosto sempre de utilizar essa cortina aqui da frente com uma textura de linho, num tom de bege ou de cinza, que eu acho que deixa mais aconchegante e mais elegante o espaço. E para finalizar esse vídeo, outro item que eu jamais usaria em casa e está relacionado com a iluminação são esse tipo de luminária aqui, ó. Então aqui nesse espaço a gente não tem forro de gesso, como eu já tinha mencionado, né? Essas luminárias são fixadas direto na laje, mas a gente encontra também hoje em dia várias opções de luminárias lindas de sobrepor, tá? Que podem ser fixadas aí direto na laje. Então eu substituiria esse tipo de luminária por um trilho ou um perfil de LED. E outro detalhe para se atentar é em relação à temperatura de cor dessa lâmpada. Aqui talvez não dê para ver muito bem pelo vídeo, mas é uma iluminação branca, tá? E esse tipo de luz branca nem é recomendado também para ser utilizado em ambientes residenciais, porque essa luz acaba estimulando a gente. Então procure sempre utilizar na sua casa aí luminárias
com uma temperatura de cor de 2.700 a 4.000 kelvins, tá? Que é aquela luz mais amarelada e vai trazer mais aconchego para sua casa. Eu acendi esse abajur aqui, aquela luminária de mesa. Não sei se pelo vídeo vai dar para ver muito essa diferença, mas aqui no teto a gente tem essa iluminação mais branca, né? E aqui nos abajures a gente tem uma iluminação mais amarelada, que é mais aconchegante e mais indicada para ambientes residenciais, tá? Então procure sempre aí utilizar lâmpadas iluminárias com essa luz mais amarelada que vai trazer mais aconchego para o seu espaço. Bom, gente, então esses seriam detalhes para você se atentar na hora de decorar, planejar aí a sua casa. São itens, coisas que eu jamais faria em casa, tanto pela questão estética como pela funcionalidade também, tá? Então pense sempre aí nesses detalhes, porque podem fazer sim toda a diferença para que você tenha um ambiente mais bonito, mais aconchegante, mais funcional. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo, abiantou!